Oração a Ti, Senhor, porque Tu mereces, Deus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Enquanto algum não tem a oportunidade, meu Pai, de expressar com seus lábios, nós estamos tendo, Senhor. Te agradecemos por isso. Abençoa o celeiro dos Teus filhos, Senhor. Aqueles a qual dizimaram e ofertaram. Aqueles que vieram nessa noite ofertar a sua vida a Ti, meu Pai. Que Tu possa abençoar, derramar a Tua unção do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Já venho te pedir pela vida do nosso pastor, a qual nessa noite estará trazendo, meu Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem. Ele é o mensageiro da noite. Nós sabemos, Pai querido e Pai amado, que Deus vai se revelar através da vida dele, expressando com os seus lábios a Tua verdade ao nosso coração. Nos ensina, meu Pai, a estar submisso e obedecer a Tua palavra, aquilo que ela tem falado e vai falar ainda nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Glórias a Jesus. Louvado seja Deus por este momento tão especial. E estamos aqui porque nós temos trabalhado o tema. Bota aí, João Nilson, o tema desta noite, tá? Deus tem me movido a falar nesse tema, cativeiro na família. Cativeiro na família. Quando é que isso acontece? Outra pergunta. A família do crente pode experimentar cativeiro? Amém? Glória a Deus. São coisas que a palavra do Senhor tem resposta para nós nessa noite. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Agora a minha pergunta para você: você está disposto a lutar para libertar a sua família em oração? Quem está disposto aí? Glória a Deus, né? Nós temos que estar dispostos a lutar, e é uma realidade. Deixa eu repetir uma coisa que eu disse aqui em encontros anteriores, tá? Sobre os ataques do inimigo contra a família. Primeira coisa que a gente tem que entender, que o reino espiritual é uma realidade. Você já aprendeu isso aqui. O reino espiritual existe. Segunda coisa, o propósito de Satanás é destruir a nossa família, é destruir a nossa fé, é minar de nós e arrancar de nós todas as possibilidades. Nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais sérios do mundo. Muitas famílias estão agora vivendo um cativeiro, vivendo uma luta. E cativeiro espiritual na família se manifesta de diversas maneiras. De diversas maneiras, tá? Deixa eu entrar aqui no texto, porque nós falamos aqui de guerra espiritual. Quem se lembra? Quem se lembra? De guerra espiritual é uma realidade. E a gente precisa estar atentos àquilo que está acontecendo, ok? Para poder a gente identificar as guerras da nossa família e saber como nós vamos lutar. E como nós vamos ser instrumentos de libertação dentro da nossa casa. Diga amém. Diga, eu quero ser instrumento de libertação na minha casa. Eu quero ser instrumento de libertação na minha casa. Aleluia. E falando, irmãos, na semana passada aqui, dando um feedback rápido para os que não vieram, nós falamos que nós sofremos ataques espirituais, né? O diabo tem estratégias, o diabo sabe como agir, ele é um ser criado por Deus, e ele gosta, tá, de se alimentar de fraquezas. Quando que ele vai agir? Quando que ele vai armar um cativeiro? Quando ele sabe que você está num estado de fraqueza, de vulnerabilidade. Quando você estiver no momento de fraqueza,
ou quando nossos filhos estão num momento de fraqueza. Às vezes a família está ali orando, mas um filho, mas alguém está abrindo uma janela, está abrindo uma porta. Por isso, queridos irmãos, a responsabilidade da nossa família está sobre nós. Quem deve orar pela família? Em primeiro lugar, os pais. E em primeiro lugar, os homens. Mas eu falei aqui em alguns encontros que isso tem sido quase que uma irrealidade, porque as mulheres são as que intercedem mais. Você vem num círculo de oração e você encontra só as mulheres orando, sim ou não? Muito poucos homens. Eu sei que os homens precisam trabalhar porque eles são os progenitores da casa, né? Hoje as mulheres também ajudam. Mas escute, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente busca a palavra do Senhor, e principalmente no Antigo Testamento, porque nós vamos ter uma luz maior sobre o ministério do sacerdote, a gente encontra as responsabilidades do sacerdote. Lembra de Zacarias, que tinha um turno? O pai do João Batista, ele morava na cidade longe, mas naquele dia ele tinha um turno, e a responsabilidade dele era levantar as orações pelo povo de Deus. Amém? Olha uma das responsabilidades aí. Então, Pedro vai dizer na sua carta que agora nós temos um sacerdócio universal, e que a autoridade sobre cativeiro, quem tem são os pais. Os pais que estão presentes aqui precisam orar, precisam levantar a sua mão, declarar dentro do seu lar, nos quartos, na vida do teu filho, na vida da tua esposa, na vida, sabe, de toda a família. Essa responsabilidade está com os pais. Outra coisa, as mulheres também oram. As mulheres também oram. Talvez as mulheres orem mais do que os homens. Mas uma coisa que Deus gosta muito, aos casados que estão aqui, para batalhar pela família, porque não adianta só o marido batalhar de uma... Se os dois são crentes, escuta, se os dois são crentes, os dois devem batalhar pela família, diga amém. E uma coisa muito importante é que os dois se ajuntem para orar, que os dois intercedam a Deus para orar. Então é muito importante, ok? Porque quando nós geramos filhos, nós nos alegramos, mas esses filhos que Deus está nos dando, é para que a gente cuide. A gente sabe que o inimigo ele tem uma sede muito grande na vida dos nossos filhos, ok, queridos? Sim ou não? Eles têm uma sede muito grande. Por quê? Porque se você está servindo a Deus, Ele não vai se preocupar muito com os que estão lá fora. Os que estão lá fora já estão fazendo a vontade dEle, já estão sob o domínio dEle, mas a preocupação dEle é atacar a família. Eu falei aqui que nós temos a palavra de Deus, que é uma arma de guerra. Diga glória a Deus. A palavra de Deus é uma arma de guerra. Me ajuda com os textos, Janilson, para me acelerar hoje, porque eu sei que tem testemunho nessa noite, gente. Jusileide e a irmã Rosalba, conhecida como Rosa, e para os mais íntimos, Zabinha. Olha como eu estou enrocado, viu? Ei, acertei, irmã? Glória a Deus, né? Então, queridos, preste atenção que Jesus vai ministrar nessa noite. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Você está disposto a lutar pela sua família? Glória a Deus. Aleluia. Então preste bem atenção. Bota Hebreus 4:12 aí, Janilson. Hebreus 4:12. Rapidinho. Eu quero ler com os irmãos aqui. Em nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e algumas traduções dizem e mais eficaz do que qualquer espada. Ou seja, nós vimos que Efésios mostra para a gente as armas que nós temos que empunhar.
As armas de batalha, está lá em Efésios 6, quando Paulo fala do mundo espiritual, e Paulo faz uma alusão, tá? Porque Paulo era soldado, era ele era um militar, ele perseguia a igreja de Deus, não é isso? Ele perseguia, levava cartas, prendia. Então Paulo era um soldado romano, ele conhecia muito bem o armamento e principalmente a roupa de um soldado. E ele começa a fazer um paralelo e dizer, capacete da salvação. Ele vai falar do cinto, tá? da verdade, a couraça da justiça. Ele vai falar das sandálias que estão no pé do soldado, que anuncia boa nova. Mas quando ele fala, certo, da espada, ele diz, empunhai a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, escuta, querido, abre teus ouvidos. Deus, gente, quer nos treinar. Presta atenção, amados. Deus quer fazer com que você não seja um crente dependente de crente. Você seja um crente dependente de Deus. Eu sei que tem pessoas, as pessoas que entendem isso são pessoas usadas por Deus. E crentes gostam muito de afluir para outros crentes porque dizem que eles, tá? Eu vou para lá porque ali tem a palavra. Não, irmão, a palavra de Deus está em nós. A grande questão é que o irmão que está sendo usado, ou a irmã, ou a pastora, ou o missionário, é porque eles estão empunhando a espada, eles estão na posição de guerra, eles estão cheios do Espírito Santo. Deus não quer um exército de um soldado só, já foi falado aqui. Então, queridos irmãos, preste atenção, eu sei que é bom a gente ter pessoas para orar conosco, para batalhar conosco, para orar com a gente, para a gente compartilhar as lutas. Mas, quando a guerra vem, escuta bem, é você, vou repetir, é eu e é você. A guerra que é minha, se lembra que eu falei aqui? Do Davi? O gigante era do Davi. O exército inteiro foi afrontado, ninguém tomou para si. Davi tomou para si aquela guerra. Davi disse, olha, incircunciso filisteu, você vem a mim com vara-paus, você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Todo arraial está vendo, e vai se saber hoje que existe um Deus no céu, porque eu vou arrancar a tua cabeça. Davi não tinha espada na mão, Davi não tinha nenhuma das armas de Saul nas mãos, porque ele até experimentou, mas ele não conseguiu usar. Ele tinha as próprias armas dele nas mãos. Deus vai te usar com aquilo que você tem na sua mão. O que é que você tem na sua mão? É o medo. O que é que você tem na sua mão? É o desânimo. O que está na sua vida, meu irmão? Quando a gente vê um cativeiro acontecendo, a gente fica perturbado. Eu quero ler outro texto, porque esse é um texto de base para essa noite. 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel 30, olha só o que é cativeiro. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Aziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo à força pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, olha só, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não se acharam, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita.
E Davi muito se angustiou, porque o povo, olha só, falava em quê? Em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em... Como é que estava o ânimo desse povo? Amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Só está aqui, viu, Janilson? Olha só o que o texto vai finalizar dizendo, ó. Todavia, Davi se esforçou no seu Deus. Então os homens de Davi, eles estavam em guerra. E é assim, olha para cá, ó. Quando nós estamos... A minha esposa cantou um louvor hoje aqui, que a gente canta muitas vezes e não percebe. Que quando nós estamos no campo de batalha, o inimigo está ali, ó, espreitando e observando as brechas para poder ele agir. Enquanto nós nos envolvemos, enquanto nós estamos na batalha, o inimigo está ali, nos cercando. E olha só, enquanto Davi estava na guerra com seus homens, suas mulheres, seus filhos, eles ficaram desacobertados. O inimigo esperou este momento, e a Bíblia está nos dizendo que toda a família de Davi, dos homens de Davi, foram levados em cativeiro. Eles foram levados em cativeiro pelos amalequitas, meus irmãos. Por quê, queridos? Eu já falei aqui, o inimigo é sagaz e mentiroso. É por essa razão, meus amados, que numa peleja, numa batalha, as batalhas elas acontecem, e eu vou dizer como elas acontecem, porque nós temos que estar atentos ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Diga amém, irmãos. Você não pode estar vendo uma coisa anormal, uma fraqueza, uma mudança de comportamento, e achar que aquilo é normal. Não, de forma nenhuma, porque o inimigo ele vai saquear, ele vai entrar, e uma das coisas que a gente viu aqui, que ele é persistente. Satanás é persistente, ele não desiste de primeiro, ele fica todo tempo. Mas agora a gente tem que se lembrar, tá? Eu quero dar aqui uma boa palavra para vocês, uma palavra de vitória para você, e dizer que não é assim como nós pensamos. Tem algumas maneiras dele agir. Ele vai encontrar brechas, portas abertas. Muitas vezes não está em nossa vida, não está na vida do pai, não está na vida da mãe. Por quê? Porque Satanás ele trabalha com o quê? Com a Com a mentira. Com o que mais? Com a ilusão. Ele dá com uma mão, tira com duas. Ele age sempre enganando. E aí, queridos irmãos, amados do Senhor, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo na nossa casa, porque as evidências elas vão se mostrando. Eu vejo muitas vezes as famílias sendo atacadas. Ah, não quero ir hoje não, pai. Me deixa só no meu quarto. Ah, pai, hoje de novo não. Não estou com vontade. Claro, ele vai tentar instalar um desânimo. Se nós que aqui batalhamos muitas vezes, lutamos contra o desânimo. E o que é que a Bíblia diz contra isso? Tem de bom ânimo. E aí começa. As coisas vão começando a acontecer e o cativeiro vai se instalando. Ele vai começando a acontecer. O inimigo espera um momento, como aqui os amalequitas esperaram, de não ter a presença do Pai para proteger. E eles lá entraram e saquearam. E levaram todos, as famílias, todas cativas, inclusive as duas mulheres de Davi, os filhos de Davi.
E o cenário é caótico. Porque os homens de Davi, eles entraram em desespero e eles entraram em amargura, a ponto de até tentar apedrejar a Davi. Só que a Bíblia vai dizer que Davi era homem sisudo nas palavras. Eu encontro esse texto. Homem que sabia usar as palavras. E diz a palavra do Senhor que Davi se esforçou no seu Deus. Oh glória, aleluia. Sabe por quê? Porque mesmo diante, aleluia, de cativeiros existentes, temos que nos esforçar em nosso Deus. Não há batalha perdida. Dá glória a Deus, irmão. Não há batalha perdida no Senhor. Não há luta perdida. Você não pode entregar os pontos. Não há batalha perdida. Porque tem crente entregando os pontos. Ah, meu Deus, eu não vou mais. Pastor, ele não quer mais não, pastor. Ele diz que agora só quando Deus tocar no coração dele. Mas você continua pelejando. Nós encontramos na Bíblia gente que pelejou 18 anos, 12 anos, mais de 30 anos, buscando uma solução. Aleluia. Tem mulheres aqui que pelejaram pelos seus maridos para se tornarem crentes. Quantos anos aqui? 10 anos, 8 anos. Os maridos que hoje estão aqui, que hoje estão na casa do Senhor, e as mulheres que também estão aqui hoje, foi gente que não desistiu, foi gente que profetizou, foi gente que creu, levantou a mão e disse: o meu marido vai se converter, o meu filho vai se converter, vendo tudo ao contrário. Muitas vezes o marido nas mãos das amantes, enquanto passava para a igreja, o marido na mão das amantes, e ela não deixava de fazer o caminho para a casa do Senhor, sempre profetizando e dizendo: o meu marido vai servir o Senhor. Aleluia. Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então, queridas, nós precisamos entender o que tem dentro da nossa casa, o que está acontecendo dentro da nossa casa. Janilson, bota aí Levítico 14, versos 35 e 36. Sabe, as coisas acontecem dentro do lar, dentro da casa, o cativeiro acontece lá. Então, virá aquele de quem for a casa, escuta isso, e o fará saber o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja o quê? Contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, esse texto diz que se o israelita percebesse algum mal, alguma maldição dentro da sua casa, alguma lepra, alguma coisa, se ele percebesse, ele chamava o homem de Deus, o sacerdote, e tudo que estava dentro da casa era lavado, para que o homem de Deus entrasse ali. O que significa? Primeira coisa que a gente aprende aqui, queridos irmãos, é examinar a nossa casa. Glória a Deus. Cada um de nós aqui sabe que batalha, que luta nós vivemos, sim ou não? E olha, tem um detalhe: a minha luta talvez você não aguente suportar, a sua luta talvez eu não suporte, mas cada um aqui tem de Deus aquilo que nós podemos suportar, amém? Nenhuma luta é dada, nenhuma luta, nenhuma ação, mesmo que o inimigo tente. Eu quero te dizer uma boa palavra nessa noite aqui, em nome de Jesus. Satanás está sobre as mãos de Deus, ele não vai agir contra você, não fará nada, porque Deus está no controle.
Diga amém. O inimigo muitas vezes vai fazer você tentar ter medo. Então nós temos que perceber o que está na nossa casa. Gente, isso é muito sério. Muito sério, irmãos. Nós percebermos o que está minando a nossa casa. O que está minando a sua casa? Você sabe. Então, quando a gente fala de família, gente, de filhos, de esposo, nós estamos falando do alvo favorito de Satanás. Não é ou não é? Se tem uma coisa, querido, que tira a nossa paz, é família. Não vai me dizer esse ou essa. Está tudo bem, caminhando, de repente você escuta uma notícia, teu filho, eu vi teu filho ali, eu vi tua filha fazendo isso, e a gente demora para acreditar. Não, eu acredito no meu filho. É ou não é verdade? Eu sempre tive um conceito na minha casa com a minha esposa: o que disseram dos meus filhos eu vou acreditar, porque se de repente eles estiverem errados, dá tempo de eu consertar. Porque se eu botar a mão e tentar dizer que ele não faz, lá na frente estoura o problema. E eu agradecia quando as pessoas vinham me dizer: muito obrigado. Glória a Deus. Então a gente precisa perceber, queridos, o que está acontecendo, porque quando a gente trata de família, família é um alvo favorito de Satanás. Ele ataca com, sabe, com muito gosto. Então a gente vê hoje famílias arruinadas. Bota a cabeça para fora e você vai observar, pais que deveriam proteger estão abusando dos seus filhos, que deveriam ser o guardião. Quando a gente escuta a notícia dessa, a gente se noja. Que estão sendo feridas dentro de cativeiro, dentro da própria casa. Pais que trocam o aconchego dos seus lares por causa do álcool. Vão perdendo aos poucos o gosto pela casa. E os filhos vão crescendo sem saber quem é o pai dele, por causa do álcool, da droga. Isso vai gerar filhos que não querem mais conversa com os pais. Olha os cativeiros se formando. Eu dou o exemplo da minha filha. Quando eu não era crente, eu dava para minhas filhas tudo, o bom e o melhor. Eu trabalhava, eu ganhava bem, e eu não comprava uma lata de leite, eu comprava uma caixa de leite. Uma caixa lacrada, da grande. Plano, tudo. Aí no final de semana eu ficava bebendo. Eu dizia: eu quero ver minhas filhas. E as minhas filhas vinham. E quando a minha filha chegava próximo de mim, ela dizia: ai meu Deus, eu estou com medo dele. Já pensou um negócio desse, meu irmão? O teu filho ter medo de você. A boca da Melissa ficava desse tamanho aqui. Por quê? Dava tudo, mas não estava presente. Cativeiros vão se formando, relações vão sendo quebradas. Presta atenção nisso. Hoje acontece a mesma coisa. Os pais estão terceirizando o amor aos seus filhos. Não é assim, queridos? Sabe, a gente precisa estar atentos, queridos irmãos. Então, quando nós examinamos o que está dentro da nossa casa, nós temos que colocar tudo para fora. E sabe o que é colocar tudo para fora? É conversar, é ser franco, é buscar soluções em Deus, é orar. Nós temos que batalhar, colocar tudo para fora, é isso. E então, o que vai acontecer, irmãos, é que Deus vai limpar a nossa casa. Se você descobre o que está acontecendo, não trate como besteira. Isso é besteira. É não, irmãos. É não. Não é besteira. O diabo, ele é sagaz. Sabe, nas pequenas coisas ele vai tomando lugar.
ok? Nas pequenas coisas que você considera besteira, ele vai tomando lugar e os cativeiros vão se formando. Mas eu sei que Deus está nos treinando para a gente tomar posse da nossa família, para nós vermos o impossível acontecer sobre nossa casa. Davi viu a sua família ser sequestrada pelo inimigo, mas Davi se esforçou no seu Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Davi e seus homens se estimularam no Senhor e creram que eles podiam tomar de volta todos os seus familiares, os despojos. E se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Davi persegue os amalequitas e livra do cativeiro a sua família. Não espere que outro lute no seu lugar, querido. Não espere que outra pessoa vá orar aquilo que você sabe que só tem na tua casa. É você que tem que se levantar. É você que tem que orar. É você que tem que levantar a mão. A autoridade está sobre a sua vida. Você é pai. Então você sabe, isso é muito importante. Está nas linhas de autoridade. Quando a gente diz assim, ó, Deus te abençoe, meu filho, nós estamos impetrando uma bênção, sobre a vida dos nossos filhos. Você não sabe o que é uma palavra. As palavras têm poder, gente. E quando ela disse para trazer vida ou para trazer maldição, a coisa é séria. Eu ouvi um pastor numa rádio falando uma vez de uma mulher da vida, prostituta. E Jesus alcançou aquela mulher e ela foi contar a história dela. E ela disse que era de uma família estruturada, mas a mãe explorava aquela menina. A menina trabalhava, fazia tudo dentro de casa, mas ela liberava palavras de maldição contra a vida daquela garota. Você não vai prestar, você não presta para nada, você é imprestável, você vai ser uma prostituta. Olha aqui, palavra. A mãe está liberando contra a vida da filha. Você não presta para nada. Muito cuidado, atenção, gente, o que você fala? Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. Você está liberando palavras no mundo espiritual que Satanás vai transformar em um cativeiro. Isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz que nós daremos de conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Palavras sem propósito. Tanto crentes como incrédulos. Por isso que a Bíblia diz que, tenha cuidado com a ira. Se você disser uma palavra, cuidado. A palavra tem poder de romper o mundo espiritual. Por isso que a gente ora pela fé. Por mais que os cativeiros existam, a gente tem que estar animados e dizer assim, eu já venci em nome de Jesus. Não é você ficar chorando, o diabo tripudiando, porque o teu marido ainda está no alto, o teu marido ainda está aprisionado. Veja ele como um homem de Deus. Esse homem vai ser um obreiro, esse homem vai se converter ao Senhor. Você tem que ver isso lá na frente. Pastor, você não passa pelo que eu passo. Você não vive o que eu já vivi. Eu sei o que eu estou falando. Então, se a gente sabe o que tem na nossa casa, Deus vai usar você para quebrar esse cativeiro. Uma moça foi libertada de um cativeiro agora, uma médica, filha de um prefeito. Vocês viram hoje? Filha de um prefeito, 5 dias no cativeiro. E a família, maior alegria de estar recebendo intacta a sua filha. A reportagem era que a moça se abraçava, o pai fazia assim. Cara, quando Deus liberta, quando Deus tira da prisão, quando você vê aquela pessoa levantando a mão e dizendo assim, eu quero aceitar Jesus, é esse mesmo sentimento aqui que esse pai hoje esboçou. Não é possível
Que você se renda e se acostume em ver teu filho, tua família indo à bancarrota e você ficar de braços cruzados. Não. Não, não. A gente deve batalhar. Quem deseja batalhar aqui em nome de Jesus? Aleluia. Eu digo uma coisa: nenhuma peleja nossa é em vão em Deus. Nenhuma peleja em Deus nossa é em vão. Tem pelejas que nós nem batalhamos. Viu, queridos? Diga amém. Tem pelejas que nem entramos na guerra. Por quê? Porque nós reconhecemos que existe o inimigo, nós reconhecemos que existe a guerra, nós sabemos que o cativeiro existe. Mas quando Deus entra na guerra, meu irmão, é diferente, sim ou não? Eu li essa semana, estou tentando me lembrar do texto aqui, estou folheando para ver se eu acho. Uma batalha que Josafá ele passou. Acho que eu li essa semana na live, 2 Crônicas, no capítulo 20. Diz que os inimigos, 2 Crônicas 20, Crônicas 20, põe aí por favor. Olha só. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos moabitas vieram a peleja contra Josafá, somente até aqui. O inimigo se armou numa colisão de 3, para destruir a quem? Josafá, para destruir a Jerusalém, todo o povo de Judá. O verso de número 3 diz o seguinte: então Josafá temeu e pôs-se a buscar a quem? Ele teve medo. Teve medo? Teve. Ele temeu. Mas a sequência da atitude dele qual foi? Buscaram o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Oh glória. Diz que não, alguns não entendem o jejum, mas aqui foi um jejum coletivo, todo mundo, numa causa específica, porque o inimigo vinha destruir a todos. Mas o rei esforçou-se no Senhor e convocou de todas as cidades o povo, e aí eles jejuaram e oraram, e se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia! Glória, cativeiro só se vence de joelhos. Você está entendendo isso, querido? Só se vence quando a gente entra na guerra. Está lá, não te importa. Entra na peleja do mundo espiritual, porque é lá que nós vamos ganhar a nossa vitória. Aleluia. Olha só. Ele orou e Deus veio então. O verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jaiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito de Deus veio sobre um dos filhos de Asaf. E Deus tomou ele. E ele começou a profetizar e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Diga: a peleja não é minha, é do Senhor. Diga: minha família não é minha, é do Senhor. A minha casa não é minha, é do Senhor. Eu não fiz filhos para Satanás, eu fiz para o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia!
Deixa eu dizer uma coisa: não te aflinja por aquilo que você está vivendo agora, assim diz o Senhor para você. Não se aflinja, mamãe, porque Deus entra na tua peleja. Não te preocupa não. Deus está agindo nos bastidores, oh glória. Olha o que Deus disse para ele: amanhã descereis contra eles. Eu disse aqui, ó, apesar de Deus agir por nós, nós também temos que fazer nossa parte. Então, o que foi que... Vou terminar porque o tempo já foi, viu? Graças a Deus que deu tempo para eu expor algumas coisas, não deu tudo. Mas a maior parte, graças a Deus, deu. Ó, Josafá e o povo, Deus levantou o profeta no meio da congregação e disse: ó, a peleja, vocês não vão ter que pelejar, sou eu, vosso Deus. Amanhã vocês vão estar lá. Aí disse a localização. Ou seja, apesar de que Deus agira por eles, eles deveriam estar aonde? No local de combate, meu irmão. Eles desceram. Vocês vão olhar pela ladeira de Zim, vocês vão ver o inimigo e vocês vão ver o que é que eu vou fazer no meio deles. Oh glória, aleluia. Então Josafá botou logo os levitas na frente. Os levitas, porque era assim na guerra, a arca do Senhor ia na frente, os levitas iam cantando a Deus, iam louvando, e eles foram, aleluia. O povo se reuniu, e quando eles olharam, irmãos, diz a Bíblia que um espírito de confusão veio sobre eles, e eles se auto-mataram. Um espírito da parte do Senhor. Quando eles olharam, o povo de Deus que já vinha cantando, porque na guerra crente não chora, na guerra crente louva, crente agradece, crente levanta a sua mão e diz: eu não vou chorar nessa guerra, eu vou me alegrar no Senhor. Eita Jesus tremendo. Tem crente chorando? Não, querido, muda esse disco aí. Está olhando para a situação? Não, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. E eles se alegraram e desceram. E o despojo foi grande. Por quê? Porque, meu irmão, Deus está conosco. Aleluia. Você quer vencer na tua família? Se levanta. É só você? Não tem problema, é o suficiente. Não desista, seja persistente em oração, porque Deus olha e vê o coração que age com fé, o coração que confia no Senhor, o coração que está dobrado a Ele, o coração que não desiste, o coração que está olhando para as impossibilidades. Amém. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Nós vamos fazer um clamor nessa noite pelas famílias. Família de um amigo meu hoje está passando a luta na saúde. Gente, olha para cá, ó. A maioria dos pedidos que eu estou recebendo recentemente tem a ver com câncer. Tem a ver com doenças imbatíveis. Tem a ver com gente cativa no álcool. Gente que está aprisionada na droga. Famílias feridas. Mas eu sei que Deus levantou você para você ser, nessa noite, canal de bênção para orar. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, vamos fazer a oração da fé. Você sabe qual é o cativeiro que se estendeu sobre a tua casa? Então vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos em primeiro lugar. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Rendemo-nos aos teus pés,
Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso socorro, Tu és, Senhor Deus, a rocha inabalável, o leão da tribo de Judá, Senhor. Oh, Jesus querido, nesta noite, olha e vê, Senhor, cada aflição, cada palavra, olha e vê nessa noite, Senhor Deus, cada luta, cada cativeiro que se mostra, Senhor. Tu veio para quebrar cativeiros, para libertar, para quebrar, Senhor, toda a força do inimigo. E nós nessa noite falamos, damos uma ordem. Fale, para que o inimigo saia, ele precisa ouvir uma ordem. Fala, diga, profetize, em nome de Jesus, na minha casa, em nome de Jesus, eu te digo, Satanás, saia, saia, saia da minha família. Toda a palavra dita sem misericórdia, eu repreendo sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu nos dá promessa, Senhor, se cremos, nós vamos ver a Tua glória, aleluia. Esses filhos, Senhor, se converterão, serão livres de cativeiros emocionais, das mentiras do diabo. Oh diabo, você não vai mais enganar, porque o Senhor vai quebrar todo engano, aleluia. Oh Jesus querido, aleluia. Nós nos levantamos nessa noite, Senhor, e damos uma ordem no mundo espiritual, Senhor. O Senhor nos ensinou assim a orar, a pelejar, Senhor, a guerrear, Senhor. Pai, neste momento de oração, Senhor, muitos estão cativos da enfermidades que têm se assolado, que têm arrancado a paz. Deus querido, toma irmão Teófilo nas Tuas mãos, esse câncer na sua cabeça, esse tumor, Pai, Tu és Deus para remover, Senhor, e fazer o impossível segundo a Tua vontade. Toma Joana nas Tuas mãos, esse câncer no seio. Toma a mãe da Tua serva, que está hospitalizada. Deus querido, liberta o Valério, liberta, Senhor Jesus, aleluia, o Danilo, Senhor, liberta, meu Pai, aleluia, cada um dos que aqui estão com seu nome escrito, Erinaldo Lopes, Robério, oh Deus querido, meu irmão Eric, oh Senhor Jesus, Tu tem poder para fazer aquilo que nós não podemos. Senhor, nós profetizamos libertação, nós profetizamos cura nesta noite, nós profetizamos nessa noite em nome de Jesus, meu Pai, a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda, diz amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.